Olá, pessoal, muito boa noite. A gente chega hoje no último episódio do CX Now dessa temporada e eu tenho a honra de receber aqui a Maíla Takahashi. A Maíla Takahashi, ela é a gerente de CX do Grupo CNH Industrial. Maíla, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz mesmo. Queria pedir para se apresentar para todo mundo, contar um pouco da sua trajetória que é profissional, que é incrível, e falar também do Grupo CNH Industrial como um todo, para que todo mundo possa conhecer e estar na mesma página que a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Obrigada de coração pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando um pouquinho de experiência do cliente com você, que é mestra, maestra no assunto. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou sua pupila, né? Assim, uma referência no Brasil, a gente sabe disso. Bom, então vamos lá. Falando de CNH Industrial, de trajetória, até engraçado, porque hoje, dia 14 de agosto, eu estou cumprindo 9 anos aqui de Grupo CNH. Muito feliz, eu acho que muito satisfeita, e olhar para trás é bem bacana, assim, a trajetória, o momento. Eu comecei lá em 2011 como trainee da Iveco, né? Iveco, a marca de caminhões de veículos comerciais da CNH Industrial. Foi um programa de trainee de 1 ano, que eu fiz uma pós em gestão automobilística, então eu só estudei esse 1 ano, foi muito bacana. Aulas com diretores e gerentes da Iveco e também da organização da instituição que nos suportou. A partir de 2012, então, eu entrei no trade marketing, né? Então, muita feira, muito CEAGESP, muito CEASA, muito tentativa, a venda, né, ativa, o time de vendas das nossas redes de concessionários, né? E a partir de 2015 eu entrei numa trajetória bacana de treinamento e desenvolvimento comercial, né? Também na América Latina, e o grande ponto que a gente precisava desenvolver ali era, de fato, uma melhor experiência, né, para suportar essa força de venda, para que tenha uma venda mais consultiva, né? Então, sempre muito campo, sempre muito com o concessionário, com o cliente final, com o vendedor, enfim. E, para coroar esses 9 anos aí agora, tive um presente, eu acho que uma gratidão absurda. Desde o ano passado, assumi então esse desafio, que é fazer CX para 7 marcas em 5 segmentos diferentes, em 2 países, né? A gente sabe que a gente tem uma diferença, uma distinção cultural considerável entre Brasil e Argentina, né? E isso é muito peculiar quando a gente fala em experiência do cliente, né? Quando a gente fala em CNH industrial, nós temos 12 marcas e a gente está em 180 países. Mas quando a gente fala de CX aqui para a região da América do Sul, a gente está falando de 7 marcas em 5 segmentos, como eu mencionei, mas a gente divide assim. Agricultura, a gente tem New Holland e Case. Construção, a gente tem Case e New Holland. Veículos comerciais, caminhões, até os guaranis, né, que são os nossos militarizados, em Iveco. Financial Services, né, nossos serviços financeiros, o banco, o CNH Capital, e Powertrain com a FPT, que fornece motores não só para o nosso grupo, mas também até para concorrentes, né? Tamanha é o know-how da FPT, tamanha é a tecnologia abarcada. A gente vai desde motores para caminhões, colheitadeiras, enfim, até motores para barcos de alta velocidade, para quebrar a velocidade do som, por exemplo. Então, assim, é um desafio muito grande, focado, obviamente, aqui na América do Sul, mas ainda assim é um desafio bem bacana. Maíla, eu fico encantada, assim, porque não é brincadeira. A Maíla está falando que é CX em 7 marcas, 5 segmentos, 2 países, simultaneamente. Ao mesmo tempo, a iniciativa está sendo desenvolvida, a iniciativa de CX, ela está sendo desenvolvida nas 7 marcas, nos 5 segmentos e nos 2 países simultaneamente. Um baita de um... Primeira pergunta para você, para todo mundo aqui entender. Como é que funciona o ecossistema de CX? Porque eu fico imaginando, 7 marcas, segmentos, 2 países, tudo rodando ao mesmo tempo. Como é que vocês estruturaram isso internamente para esse negócio, como diria na nossa terra, né? Porque a gente é mineira, para esse trem rodar bem? Como é que o negócio funciona? Conta pra gente. Bacana demais. Eu acho que essa é uma das magias e dos nossos segredos dessa estratégia, né? Como você falou, não faz sentido a gente trazer uma CNH, uma holding, né? E priorizar um ou outro. A gente precisa ir nesse conjunto, a gente precisa fazer esse sentido de uma maneira muito
abrangente e transversal que a gente gosta de trazer, né? O que acontece? A iniciativa de Customer Experience, ela está alocada na área de estratégia, que é uma área já por natureza transversal dentro da companhia, né? Globalmente falando, mas obviamente também com esse reflexo regional. Além da área, a iniciativa de CX também tem esse caráter de transversalidade, né? Nós estamos falando da experiência do cliente em todas essas marcas, em todos esses segmentos e com todos os nossos colaboradores. Muito bem. Então, a gente parte dessa área de estratégia e a gente tem as nossas fábricas e as nossas marcas, né? Todas essas marcas. Então, cada marca tem um brand leader, então a gente precisa garantir tanto nesses espaços fabris, os nossos escritórios, quanto os vice-presidentes, os brand leaders de todas essas marcas estejam conosco. Então a gente está falando de uma estrutura, eu estou descrevendo um pouco top-down, tá? Maravilha. Quando a gente fala ainda na continuação interna desse trabalho, a gente precisa pensar no macro e no micro. Né? Então, corroborando e continuando essa estrutura, a gente precisa pensar em quick wins, como que a gente transforma isso as soon as possible, o mais rápido possível, né? E como a gente pensa essa experiência também a longo prazo. Não quer dizer que esse a longo prazo não considere esses quick wins, né? Mas eles são quick wins que juntos vão trazer um espectro muito mais capilarizado e abrangente da iniciativa. Né? Então, a gente trabalha dessa forma para poder conseguir sustentar. A gente está falando de mais de 8.500 funcionários, então, em South America, né? Na América do Sul. Então, a gente precisa ter toda essa sincronicidade entre essas áreas para a gente conseguir, de fato, fazer essa mudança, esse shift. Né? E uma pergunta a mais. Por que as 7 marcas ao mesmo tempo? Qual foi a análise que vocês fizeram para chegar à conclusão de que, não, nós vamos começar e tocar a iniciativa de CX nas 7 marcas ao mesmo tempo? Essa pergunta é muito bacana, porque um dos pontos mais positivos que eu vejo da iniciativa é que nós temos o nosso presidente capitaneando sempre os temas relacionados à experiência do cliente. E eu acho que veio muito dele, aí há 3, 4 anos atrás, quando começou-se a debater sobre como fazer essa formulação, como estruturar tudo isso, a necessidade de nós fazermos em sincronicidade, nós trazermos todas essas marcas, né? Porque a CNH, ao passo que tem marcas que ela responde, ela tem áreas que são centrais a todos. Então, não faz sentido a gente desconectar isso, né? Muito antes, pelo contrário, a gente precisa trazer a experiência do cliente enquanto foco, enquanto cultura, né? Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, manter esse DNA dessas marcas. Por isso, a gente começa tudo, o overall, a gente faz o inteiro, mas a gente entende que existe uma estratificação de estratégia, né? Não é que é um espelho, não é que é igual uma coisa e outra, vamos colocar assim nesse ponto. E eu acho, me corrija se eu estiver errada, que vocês têm clientes cross também, né? Ou seja, vocês têm um cliente que também é cliente Veco, que é outras marcas, e que talvez para eles ficaria uma coisa meio desconexa. Exato. A gente está CNH Industrial. Isso. Em CNH Industrial, a gente está falando sempre de bem de capital. Né? Por isso, essa interconexão entre carteira de clientes, e faz todo sentido, com toda certeza, isso também auxilia muito nessa sincronicidade, né? Nós conseguimos manter mesmo, sabendo que a gente tem clientes, às vezes em 3, 4, 5 segmentos ao mesmo tempo, que a gente precisa manter essa mesma cultura centrada no cliente em todas as interações que ele tiver com a gente. Muito legal, muito legal. Agora eu fico pensando aqui, né? Você disse, vocês são uma empresa global, e aí eu estou falando como grupo mesmo, né, e todas as marcas, vocês são globais. E uma coisa que geralmente acontece no mercado, e eu vejo por alguns clientes que a gente tem, né, que tem essa estrutura global também, são globais, tem uma estrutura global, tem uma atuação regional e tudo mais, o grande desafio que existe em conectar a iniciativa de CX regional com alguma iniciativa de CX global, conseguir garantir consistência de experiência. Como é que isso funciona para vocês em termos de alinhamento global da iniciativa de CX? Bacana. Esse ponto é muito interessante na nossa realidade enquanto grupo, enquanto empresa com presença global, que aqui na América do Sul a gente foi pioneiro em tratar a experiência do cliente enquanto iniciativa de maneira transversal.
Então, a gente tem, versus as outras regiões, um avanço muito maior. A gente tem mais tempo de CX, né? Mais tempo atuando com embaixadores, fazendo todo esse trabalho, todo esse desenvolvimento. Com toda certeza, existem vários, como você comentou, que é muito normal no mercado, a gente tem várias práticas, vários formatos de trabalho que são muito... que são geralmente bem lapidados pelo headquarter da empresa globalmente. Então, assim, a gente está falando muito de NAFTA, Europa, enfim, né, que é nosso berço CNH industrial, né? Então, a gente sim tem essa sincronicidade, a gente tem trocas de plataforma, a gente levou o CX, na verdade, como um benchmarking, né, e a gente vem recebendo muitos contatos desde o início da iniciativa para a gente poder trocar essas figurinhas e fazer a coisa acontecer, trocar as jornadas, criar personas iguais assim, com as mesmas fundamentações, mas trazendo uma coisa que para nós é basilar, que é a tropicalização. Né? Eu gosto de dizer, a gente brinca, não tem como você comparar um agricultor da Sicília ou um caminhoneiro da Sicília com esse mesmo agricultor ou esse mesmo caminhoneiro de Betim, por exemplo, aqui de Minas Gerais, aproveitando que eu estou aqui em BH. Né? Uhum. Então, assim, são bens de capital, né? Eles trabalham, eles vivem daquele bem de capital, aquilo gera uma riqueza para eles terem a vida deles, enfim, é toda uma dinâmica proposital que o leva a ser nosso cliente, mas a experiência é completamente diferente, principalmente em relação à expectativa dele, né? E a gente, graças a Deus, a gente consegue muito blindar essa nossa característica muito sul-americana de ser e levar de uma forma muito positiva, porque a gente, até por uma desvalorização cambial, quando a gente pensa em investimento, quando a gente pensa nessa movimentação, o Brasil me parece que ele é muito mais aberto a essa nova cultura de CX, a esse processo empático, do que as outras regiões. Então, eu acho que a gente também tem esse fator da cultura mais quente, da cultura que consegue ser muito humana também, que nos ajuda por mais que a gente tenha todo o alinhamento e todo o direcionamento global que vão em linha com os nossos propósitos, a gente tem a nossa característica, a gente tem muito o nosso DNA, né? Que bacana, que bacana. Eu estou aqui, você está falando, eu estou conectando as coisas, né, de todo o ecossistema que você explicou, que envolve as 7 marcas, os segmentos, 2 países, o alinhamento global e tudo mais. E aí eu te pergunto, você sabe o quanto que eu já te admiro, quem está perto de você sabe o trem-bala que você é, né? A gente brinca, né? Foguete não tem ré, só vai, e é muito forte isso em você. Mas vamos supor que aqui a gente tem, com certeza a gente tem outros líderes aqui que têm um desafio similar, né? Para você, se você tivesse que me dar umas 3 características de um líder de CX que se deparasse com um desafio desse, quais seriam as principais características que você acha que no seu caso te ajuda muito ou que ajudaria muito qualquer outro líder a enfrentar um desafio? Porque não é brincadeira, né? Apesar de você ter todo um ecossistema que contribui para isso, mas o é fundamental. Quais são as características que você acha que são fundamentais? Cláudia, eu acho que, não só por CX, mas por tudo que eu acredito em relação ao ambiente empresarial, o primeiro ponto, a primeira característica, para mim, é humanidade. E eu vou te explicar por quê. A gente fala de B2B e B2C. E, para mim, a gente brinca sempre, você sabe disso, é human to human, H2H. Né? Se a gente não entende que toda corporação nada mais é do que um conglomerado de seres humanos que se predispuseram a vender a força de trabalho e a usar os sistemas para atingir resultados, o sistema pode ser o melhor possível. Se as pessoas não estiverem engajadas, a gente não vai conseguir. Então, assim, e quando eu falo human to human, a empatia ela é quase inerente a isso, né? Você entender que você vai ter pessoas dotted line para você, que tem outros trabalhos, outras funções, são cobradas por diversas coisas. No meio de uma pandemia, meu Deus, a humanidade é basilar, eu acho. Ela é o ponto zerinho da história. Se você não consegue caminhar. Eu acho que o ponto número 2 é a paixão pelo tema.
Porque se você não vê propósito em fazer o bem ao próximo, não adianta mexer com CX. Não é para você, não adianta. Né? A gente tem que entender que assim, aquilo te motiva. Né? Você tá, às vezes, num dia difícil, etc., chega uma dor de um cliente, um negócio, você fala, meu Deus, a gente tem que mudar isso. É como se nada tivesse acontecido e você começa de novo. Né? E eu acho que top 3, talvez, eu colocaria resiliência. Né? É um tema muito novo, é um tema muito romântico, né? As pessoas romantizam, não, mas pelo amor de Deus, experiência é colocar um tapete vermelho, fazer isso e aquilo, meu Deus. Né? Então, assim, a resiliência para que você entenda que cada pessoa, cada ser humano, cada human que está conectado a esse CNPJ ou ao que quer que seja, ele tem um momento, ele tem uma curva de aprendizado daquilo dali, né? Ele precisa entender que o cliente ou o freguês não é mais aquele freguês, que a tecnologia mudou, que o mundo está transformando, etc, etc. E nem todo mundo entende isso. Por isso a resiliência. Né? Então, a gente precisa ter esse timing, entender o timing das pessoas, entender o timing das organizações, a maturidade, porque também não adianta. Se uma área toca CX e quer a contragosto descer a goela abaixo, como a gente fala, não vai. Não acontece. Né? Então, assim, você tenta, não consegue. Você muda a estratégia, tenta de novo. Você não vai conseguir. Pode ficar tranquilo. Entende? E essa mudança, essa quebra de paradigma, ela requer tempo, por isso a resiliência. De maneira geral, acho que esses 3 já ajudam muito. Muito fantástico, fantástico. Deixa eu dar uma olhada aqui, que o chat está bombando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já temos embaixadores, seus embaixadores já estão aqui. CX na vez, pessoal. Mas muita gente. Tudo começa com uma pessoa extraordinária, como a Maíla, no topo da iniciativa. A Maíla é fera demais. Gratidão, pessoal. Toninho Silva está te perguntando, qual a maior dificuldade que você teve na liderança, na implantação de CX dentro do grupo? Tá bom. Obrigada, Toninho. Obrigada, Toninho. Olha só, eu acredito que o maior desafio é a multiplicidade de culturas em prol de uma coisa só. Né? Se nós estivéssemos falando de um brand só e transformar aquela cultura, eu estou falando de uma marca, aquela marca tem a cultura dela. Né? Então, por exemplo, a gente tem agricultura, duas marcas, assim como a gente tem em construção. São culturas diferentes, apesar do mesmo segmento. Então, eu acho que o desafio está em conseguir identificar qual é essa cultura, porque são 7 diferentes, e quando a gente fala de Brasil e Argentina, talvez eu me arrisco a dizer que são 14. Porque são pontos de vista muito diferentes, e eu não estou querendo dizer que isso está errado. Não, o cliente argentino ele é realmente diferente. Né? As lideranças também são diferentes, e a tropicalização também é diferente. Mas eu acho que o desafio está nisso, né? Fazer essa transversalidade, mudar 7 culturas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é esse o ponto. Talvez em um segmento, claro, você não consegue manter uma padronização de avanço. Né? A cada momento você vê que uma situação muda, uma situação se transforma. E conseguir colocar todo mundo nessa mesma página, vamos colocar assim de uma maneira muito simplória, eu acredito que tenha sido o maior desafio. Excelente. O que eu conheço da CNH, vocês têm as 7 marcas muito fortes, né? São referências no mercado, muito forte. E umas 2 vezes aqui na live você comentou dessa cultura, dessa identidade, individualidade das marcas, né? Essa é uma preocupação desde o início. Como é que se constrói, quando a gente fala de CX, essa questão dessa individualidade que fortaleça cada uma das 7 marcas, né? Ótimo. Essa pergunta é perfeita, eu acho, porque é um desafio até, como nós somos montadora, né? A gente tem distribuidores, a gente tem concessionários, e é um ponto até que nos avanços que a gente fez e nos trabalhos que a gente tem que ficar muito claro, como nós temos marcas que são competidoras, né? O que a gente precisa garantir é o foco no cliente. O que a gente precisa garantir é que a experiência do cliente está sendo tratada, orientada e desenvolvida.
mas, ao mesmo tempo, a estratégia, a metodologia, quando a gente fala dessas marcas que são competidoras no mesmo segmento, elas precisam ser aderentes ao DNA. Então, o posicionamento de marca, ele acaba influenciando 100% nisso, né? Por isso que é tão importante a gente ter os brand leaders conectados nisso, né? Que a gente garante que a forma da entrega, da experiência do cliente, mesmo que a gente estiver falando de um mesmo momento, mesmo que a gente estiver falando de uma mesma análise de ciclo de vida, eles vão ser completamente diferentes, né? É preciso estudar, analisar, fazer projeto, micro, macro, etc, 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 mas nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Muito bom. E aí agora eu estou pensando assim, né? Você falou são 8 mil funcionários, né? Quando a gente pensa em... 8.500. 8.500. Eu fico só imaginando quando a gente fala do tema de cultura centrada no cliente. Já é difícil com uma marca só. Quando a gente era 8.500 funcionários e 7 marcas, né? E aí eu coloco também todo o corporativo que dá todo esse suporte para essas sete marcas. Como é que o Grupo CNH Industrial está lidando com a questão de fomentar essa cultura de mais orientação ao cliente, né? Como é que vocês estão... O que vocês estão fazendo? Bastante. Somos mineiras. Como nós duas somos mineiras e acabou, não sei se você ouviu, acabou de soltar um foguete aqui, a gente grita galo, né? Porque... Galo doido. Mas agora a gente volta para lá, eu não posso ouvir um foguete que eu já penso. Então, vamos voltar aqui para lá e falar de cultura centrada no cliente. Vamos. Falei que iam ter boas risadas. Isso a gente prometeu, Cláudia. É fato. A gente só está começando. Esse dia inteiro, né? Então, vamos lá. Muito bom. Você estava falando de cultura centrada no cliente e como fazer todo esse trabalho com essa diferenciação, etc. Eu já tinha mencionado o nosso presidente, eu acho que ele é âncora na conversa, e eu digo não só âncora na conversa de CX para a CNH, mas aqui eu quero fazer um parênteses. A liderança é uma âncora necessária na iniciativa, em toda e qualquer iniciativa de Customer Experience. Né? Se você não tem a liderança, se você não tem a representatividade e o sponsorship, né? Aquilo está no dia a dia, né? O nosso presidente, ele fala de CX a todo momento, né? Onde ele participa internamente ou externamente, ele leva isso, ele capitaneia isso é muito bacana de se ver, né? Então, esse suporte da liderança é sine qua non na conversa. Eu acho que um segundo step, e que também é muito basilar nessa conversa, é o envolvimento de recursos humanos, né? A gente está falando desses humanos, e esses recursos humanos estão passando por um shifting de mindset, né? Então, o RH também foi e vai ser cada vez mais um grande parceiro nessa caminhada, né? de transformação e de evolução a cada dia mais. Não existe um momento que acabou. A experiência está ótima, esse dia não vai chegar, a gente sabe. Né? Além disso, um terceiro issue, eu colocaria um terceiro pilar de suporte para esse desenvolvimento, comunicação interna. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dar a voz às pessoas que de fato fazem a transformação, e se a gente não fizer isso, seja por uma questão de exemplo, seja por uma questão de orientação, seja por uma questão de reconhecimento também, né? Ter essa comunicação muito ativa e contando tudo o que está acontecendo. E, em último, mas não menos importante, todo mundo que está ligado diretamente à iniciativa. Né? Hoje a gente tem mais de 500 pessoas em toda a América do Sul, então, assim, a gente brinca que são a maior equipe da CNH de 500 pessoas. Então, assim, na manufatura talvez a gente tenha mais, mas a área de negócio, com certeza, ninguém é da gente. Nós temos muito bom. Mais de 500 pessoas, e essas pessoas que são embaixadores, líderes de milestones, times, enfim, times de mapeamento de jornada, são as pessoas, são os contatos que fazem com que esse elo, essa teia, essa web, essa spiral que a gente vai fazendo, enfim, a gente vai conseguindo manter vivo, estimulando e desenvolvendo o trabalho, né? Porque não adianta também estar centralizado num lugar só, na voz de uma pessoa ou de uma área, né? A gente sempre brinca que CX tem que ser plural, nunca no singular. Por isso o hashtag Somos Todos CX sempre. Exatamente. A gente
não é uma coisa de estratégia, não é uma coisa do nosso diretor, não é uma coisa da Maíla, não é uma coisa, sabe, é uma coisa de todo mundo. Se isso não vier, essa transformação, de fato, ela vai ficar muito mais difícil. E Maíla, na hora que a gente fala de cultura centrada no cliente e também de todo esse trabalho que você vem falando, você já falou do Human to Human, de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido e tal, fica a pergunta para você. Qual é o impacto de Employee Experience em CX, em Customer Experience? Ou seja, a experiência do funcionário na experiência do cliente, na sua perspectiva? Nossa, tem tudo a ver. Eu não sei se está conectado, se está dentro, se está junto, eu não sei qual o grau da física que a gente consegue dizer o tanto que isso está conectado. Né? A gente, é muito simples, né, pessoal? Eu acho que o CX, a gente faz a brincadeira do espelho, a gente tem o espelho sempre em tudo que a gente for fazer. A gente gostaria de receber esse tipo de serviço, ou esse tipo de produto, enfim. E quando a gente fala em Employee Experience, na conexão com o CX, dentro da CNH Industrial, eu acho que é um dos nossos maiores key factors, né, em relação à venda de valor, né, porque a gente precisa que, sem sombra de dúvida, esses 8.500 estejam trabalhando, seja na área comercial, seja na área de logística ou de administração de vendas, seja na área de desenvolvimento de rede, felizes, satisfeitos e compreendendo o propósito deles de trabalhar com a experiência do cliente. Né? A CNH tem um DNA muito bacana e, ao mesmo tempo que é também desafiador, que a gente tem áreas, aquelas áreas que são globais, que são gerais, que elas respondem às marcas, a relação cliente-fornecedor nossa, ela é muito viva. Né? Então, nós temos áreas que são centrais. Então, essa visão do Employee Experience, eu acho que foi um ponto muito positivo, a sincronicidade que ele existe a partir do momento que a gente tem a iniciativa, a preocupação das pessoas que estão nessas áreas de clientes e fornecedores internos, etc., de trabalhar um pouco mais essa experiência no dia a dia de trabalho, né, que a gente tem, como a gente pode ser melhor para o próximo, né? Se a gente soubesse a diferença de mandar um documento em Excel ou em PDF para o próximo da linha do processo, a gente talvez pensaria antes de fazer, né? Mas a gente nunca perguntou como é que a gente vai descobrir, né? Fantástico, fantástico. E Maíla, não é de hoje que vocês têm orientação ao cliente, né? Ou seja, o olhar para o cliente de vocês já vem há anos, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, através de indicadores, através de trabalhos, através de diversos projetos sempre foi muito forte e é muito forte, não só na CNH, mas também nas marcas e nos concessionários. Né? O CX, na verdade, acho que ele vem para agregar, ele vem para a gente, de fato, dar um salto muito positivo e sincronizado nesse sentido. Eu acho que ele tem muito essa proposta. Né? A gente sempre foi muito preocupado, mas a gente sabe que a gente quer ir além. Né? Para que a gente vá além e a gente seja o melhor sempre em todos os quesitos, em todas as áreas, o que a gente precisa fazer? Né? Muito legal, muito legal. Antes de entrar num tema que é um dos temas que eu mais sou apaixonada, assim, quando a gente fala em experiência do cliente no modelo de negócio como o da CNH Industrial, vou olhar aqui o chat de novo, vou ver porque o negócio... Eu estou aqui olhando para você, mas eu estou só vendo o negócio pipocando aqui, porque está bombando. Está bombando. Peraí, gente, calma aí que o negócio já está subindo aqui, vamos ver. Maíla, uma coisa atrás da outra. Sensacional, parabéns, Maíla, vai CX, somos todos CX e por aí. Muito legal. Bacana, obrigada, pessoal. O Rômulo está te perguntando, Maíla, como na prática aproximar a organização do que é valor do ponto de vista do cliente? Como transformar essa visão em atitudes e resultados? Obrigada, Rômulo. Bacana demais, Rômulo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer é o cliente para dentro de casa. Né? Para que a gente tenha a visão do cliente, a gente tem que ter a certeza de que aquela voz daquela dor é genuína porque ele está ali falando com a gente. E quando a gente fala trazer o cliente para dentro de casa, não é só para o grupo que atende o Customer Care ou faz isso. A gente tem que levar o cliente literalmente para dentro de casa. Né? E aproximar, eu acho que chegar a essa... A gente tem vários depoimentos em relação a essa experiência do cliente, ao se colocar no sapato do cliente, porque a gente chegou a levar pessoas de áreas distantes do comercial, que tinham alguns pontos em relação algumas dores em relação ao processo de faturamento, e quando essas pessoas foram
para os clientes, entenderam o que os clientes passam, eles falaram, nossa, a gente tem que ser melhor nisso, aquilo, etc. Quer dizer, o cliente passa a ser da organização. Ele não passa a ser da área comercial. Ele não é só da área comercial ou da área de pós-venda ou da área, enfim. E eu acho que essa experiência de se colocar no sapato do cliente, de ter essa oportunidade, eu acho que é o game changer. Quando a gente fala não só de toda a pirâmide organizacional, de todas as categorias que a gente vai falando da organização, né? Quando a gente sente, a gente consegue levar a experiência ou levar a voz do cliente para dentro de casa e as pessoas entendem o quanto que o processo dela, que às vezes é uma coisa que está dentro de um sistema, etc., impacta muito na percepção. Perfeito. Você consegue, eu acredito que você consegue derrubar qualquer, ou pelo menos muitas das barreiras em relação a pensar CX nesse sentido. Não, e aí encaixa com essa última pergunta dele aqui, de que aí a gente reflete em atitude, reflete em resultado, ou seja, o porquê está muito claro, então agora a gente reflete em atitude, em resultados e tudo mais. É a corrente do bem que a gente brinca. A gente faz uma corrente do bem, não adianta. Você vê alguém fazendo aquilo, você fala, poxa vida, ele está fazendo para o cliente dele, que é a área tal, e eu estou aqui com as minhas áreas, o que eu estou fazendo ou não estou fazendo? Né? Você acaba, não é o leading by example só da liderança. Eu acho que as lideranças em customer experience, que elas são naturais, né? Elas independem de patente, de hierarquia, etc. Elas são exemplos mesmo, né? E aí, quando você tem essa estrutura, né, que vocês têm dos embaixadores rodando isso o tempo inteiro, né, esse foco muito forte, isso contagia, né? Isso multiplica, isso é o exemplo que você está trazendo, né? Sem dúvida. Muito legal, muito legal. A gente tem mais uma pergunta aqui, Juliana Machado. Maíla, o que você considera a melhor forma de medir que a corporação está tendo resultados a partir de CX? Ótimo. Eu acho que tem algumas coisas, alguns indicadores que são muito, muito importantes quando a gente fala em métrica de satisfação e experiência, né? Vamos brincar assim. Nas nossas marcas, a gente traz muito o NPS, né, de venda, de pós-venda, de marca, depende muito da marca que a gente está falando, então eu não posso falar de uma prática só da CNH, existem, né, essas tropicalizações nessas 7 marcas, 5 segmentos, enfim. O NPS, eu acho que é um dos indicadores que ele não deve ser deixado de medido, eu acho que ele é um indicador que tende uma vez que você trabalha o ciclo de vida do cliente, que você trabalha as jornadas, ele tende a ser melhor, seja no ciclo de uso, seja no ciclo de venda, em separado ou no do brand. Mas eu ainda vou além, eu acho que a gente tem que trazer, que é um dos wow factors, talvez, da nossa iniciativa, são os KPIs operacionais. Né? Quando a gente fala em métricas muito, muito abrangentes, a gente perde o detalhe. Né? Então, assim, por exemplo, se a gente pensar como um bem de capital, obviamente, um ciclo de venda e um ciclo de uso, que formam o nosso 8 do infinito, que faz esse cliente girar com a gente 20 anos, 30 anos, 60 anos, enfim. Se nós não entendermos cada momento, nós vamos entender só o overall, ou seja, no momento de venda existe uma dor, ou no momento de uso existe outra dor, né? Ok, é uma febre, você está com alguma infecção, aonde é a pergunta, né? Então, esses KPIs de operação que nós entramos junto com a iniciativa de CX, eles vêm muito nesse sentido, né, Ju? A Juliana Machado, Curitiba. Nossa, muito bom! Ela, sim, com certeza, né? O time CX, esse pessoal é demais na conta, mas enfim, Ju, eu acho que é isso, e a gente vem acompanhando muito, né? Porque a gente tem que trazer isso, né? Não só o NPS, mas eu quero até, posso me arriscar a dizer que quanto mais a gente tende, vai, e eu acredito que é um futuro muito, não próximo, mas talvez no próximo ano a gente consiga trazer até diferenciais em relação à participação de mercado. Porque se a gente consegue fazer isso até em padronização de áreas, a gente vira em chefe, né? Eu atendo melhor, eu entendo melhor, eu me organizo melhor, né? Né? Por consequência, quase inércia, a gente vai ter isso. A gente viu isso em outras, não ainda em CX, isso ainda não aconteceu,
Mas, com toda certeza, é um dos nossos focos. Trazer o ROI, o retorno sobre o investimento, óbvio, é um objetivo nosso, né? Não é fácil, você sabe o quanto é difícil, Cláudia, mas nós estamos perseguindo absurdamente isso. E, com toda certeza, a gente quer refletir share também. É audacioso, eu sei, mas faz parte da vida. Desafio, não é não? Mas o reflexo em NPS já ocorre, né? Amém. Vamos lá. Tem mais uma... Não, tem um comentário. A maior parte das empresas possui um arquétipo organizacional muito centralizado. Em CX, há muita interação entre os níveis funcionais e a necessidade de adaptabilidade e respostas rápidas. Como essa diferença de arquétipos impacta no trabalho do embaixador? Ô, Max, eu vou ler de novo, porque nem eu não sei nem se a Maíla consegue. Eu vou ler de novo, Max, vamos lá. A maior parte das empresas possui um arquétipo organizacional, ou seja, uma identidade que fala, essa empresa é mais isso ou menos isso e tal. Uhum. Muito centralizado. Em CX, há muita interação entre os níveis funcionais e necessidade de adaptabilidade e respostas rápidas. Isso, ou seja, essa interconexão entre os níveis funcionais e você adaptar rapidamente o que precisa ser feito, aí ele pergunta, como essa diferença de arquétipos impacta no trabalho do embaixador? O que eu estou entendendo que ele está dizendo que talvez seja os arquétipos entre marcas, não sei, Max, se isso importa, mas eu acho que o ponto principal aqui é como é que a gente consegue resposta rápida de adaptabilidade e como que o papel do embaixador ajuda nisso, né? Ótimo. A gente está entendendo. O que eu entendi, mas, Max, bacana, eu acho que o que ele quis trazer foi muito o desafio do embaixador em conseguir interagir com outras áreas e outras frentes, mesmo se tratando de níveis hierárquicos diferentes. Eu acho que é isso. Mas, em se tratando disso, eu acredito que, primeiro, como eu havia falado da liderança, se essa liderança é uma liderança que suporta, e aí quando eu digo liderança, eu não estou falando só managers, eu falo de diretoria, eu falo de supervisores, de coordenação, a gente está falando de todo mundo, porque liderança é exemplo, né? Uhum. Quando a gente tem uma liderança que nos suporta, a gente consegue caminhar, né? Muitas vezes tratando com gente até maior que a gente, hierarquicamente falando. A gente sabe que muitas vezes esse não é o caminho natural das organizações, mas eu acho que o CX nos dá vou falar uma coisa muito simplória, mas a gente tem uma carta de CX, é uma carta branca de CX, que a gente traz uma dor que é genuína, que às vezes o Customer Care pegou numa ligação, que às vezes um cliente falou no NPS, ou o NPS vem retratando, e aí sim, né, que é o que a gente fala, a nossa maior preocupação, a gente tem mais de, como eu falei, a gente está falando das 500 pessoas, etc., uma das maiores preocupações nossas é que a gente, esse embaixador, esse representante de CX, seja uma pessoa que saiba identificar a voz do cliente, né, de uma maneira muito genuína. Quer dizer, precisa fazer isso porque quem está falando é o cliente. Não é porque eu tenho uma expectativa de fazer um projeto XPTO, né? Então, eu acho que essa carta do CX de levar a voz do cliente, que é o que a gente empodera, e é um trabalho que eu acho que é extremamente válido, esse embaixador é empoderado a ir além, a ir para outros departamentos, a trazer debates, às vezes, com managers, etc., 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 por uma formação, por uma metodologia, por um treinamento, né? A gente precisa embasar muito. Reclamar, a gente sabe que é muito fácil. Nossa, a área tal poderia ter feito isso. Gente, todo mundo poderia ter feito, todo mundo. Todo mundo poderia ter feito o melhor possível, mas qual é o ponto? Fazer uma coisa muito bem embasada tecnicamente para que a gente consiga justificar, escuta, área tal, olha só, nós estamos com esse problema, e aí a gente consegue, então, abrir um pouco mais as portas. Né? E com toda certeza, o suporte da área de CX, ele existe, eu sempre digo que eu estou aqui como coadjuvante, né? Eles têm que estar no palco, a luz tem que estar neles, porque eles estão ali fazendo. Só que a partir do momento que eles têm um roadblock, a partir do momento que eles têm um pain point, seja em milestone, seja em embaixador, seja em jornada, eles nos acionam, eles me acionam, a gente vai junto e a gente entende. Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que aí a gente consegue construir confiança, a gente consegue construir esse relacionamento mais humano, mais plural, porque não é pela Maíla, não é pela CNH, é por todo mundo, né? É todo mundo fazendo isso. E pelo que você comentou agora, experiência do cliente na CNH Industrial é cliente interno e cliente externo. É o mesmo olhar, né?
Que agora é o mesmo olhar. Isso. O que a gente tenta, até para materializar, como a gente está falando de muita gente, a gente precisa deixar isso muito claro, até para os concessionários, né? Quando a gente fala do nosso time interno de CNH, o que nós temos, né? A gente chama de 3 camadas. Nós temos uma primeira camada, que a gente está falando dessas áreas que são clientes e fornecedoras internas, né? Nós temos uma segunda camada, que são os nossos concessionários, que são os nossos principais stakeholders nesse sentido, em relação ao desenvolvimento dessa experiência para o cliente final. E nós temos o cliente final. Então, a gente tem esses 3 espectros que a gente tem muito que tem que trabalhar essa sincronia, essa sinergia, para que, de fato, quando a gente chegue na ponta, o que está aqui dentro é reflexo. Então, de um e do outro, né? A gente não tem, inclusive foi até um dos cuidados que a gente teve, e eu acho muito assertivos dentro da CNH Industrial, que foi desenvolver CX dentro de casa, né? Porque montadora, quem conhece um pouco do mundo de montadora sabe muito isso, né? A rede de concessionários sempre fala, nossa, chega pronto, a gente só tem que implantar. Não foi assim. Né? A gente teve um período de maturação interna, a gente teve um período de conversão de cultura interna, porque a gente não pode simplesmente chegar para esses nossos concessionários, para esses nossos stakeholders e cobrarmos uma postura CX sem que nós internamente não somos. Né? Se você me perguntar, Maíla, 100% da CNH está convertida? Não é isso. 100% vai ser sempre muito difícil, mas a gente está muito mais focado. A gente já era, mas eu acho que cada vez mais o tema de experiência do cliente, ele entra em quase todas as nossas reuniões e comitês, enfim, como um tema que é realmente estratégico, né? É um tema que é uma preocupação não só do 01, mas de todo mundo, né? Dos 8.500, a gente tem que estar junto, porque senão a coisa não funciona, né? Legal. E agora eu quero fazer um gancho, tem um monte de perguntas subindo aqui, mas eu queria fazer um gancho que eu falei nesse modelo de negócio do grupo CNH, uma das coisas que mais me encanta na parte de CX é quando a gente envolve a rede de concessionários. Né? É encantadora, são as pessoas, né, a estrutura que está ali na linha de frente, que entrega no dia a dia, que representa a marca no dia a dia, e é muito encantador. Eu queria que você contasse para a gente como é que é essa conexão, né? Como é que é CX junto do concessionário? Como é que é a visão de vocês em relação a CX e os concessionários? Ótimo, bacana demais a pergunta também, né? Quando a gente fala em CX na rede, a gente precisa, como eu estava falando antes, né? Ter essa estruturação interna é um elo, é uma âncora, a gente precisa ter uma ancoragem interna forte da cultura, né? Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. A gente precisa passar em todas as percepções e interações nossas. Né? Esse nosso time que vem, que veste as nossas camisas, os nossos brands e da CNH Industrial também, a gente precisa garantir essa unicidade. Né? Então, nós temos estruturas internas que trabalham a nossa cultura, nós temos estruturas internas que são direcionadas a um trabalho mais específico de ponte, vamos colocar assim, né? E nós temos as estruturas das redes de concessionário, né? Os embaixadores, nessas 3 frentes, para a gente conseguir, de fato, fazer essa conexão em um trabalho a 4 mãos. Né? Também não faz sentido a gente só dizer, olha, tem que ser assim ou tem que ser assado. Esse trabalho a 4 mãos ele é extremamente rico, porque, como você colocou, o concessionário a gente brinca a ponta da lança, né? Ele está no dia a dia, é o vendedor ou às vezes o time de pós-venda que recebe a ligação de madrugada ou em pleno domingo, porque a colheitadeira ou a retroescavadeira ou o trator ou o gerador ou o caminhão, ufa, e para coisa, ou algum problema no financiamento. Né? A gente precisa ter essa união de discurso, né? E fazendo isso, eu acho que a gente até a retroalimentação ela é tão positiva que eu acho que a gente aprende mais com a rede do que vice-versa, né? E esse é o tesouro, esse é o tesouro. Esse é o tesouro. Sou suspeita para falar, uma pessoa que ama, apaixonada, esses 9 anos de rede, de concessionária. A gente brinca desde Lixão em Xerém até não sei aonde, no Pará. A gente tem que ir, né? Como é que você vai falar, às vezes, desse bem de capital que você vende, desse produto, desse serviço, se você não testa? Né? Então, eu acho que é um trunfo muito grande nosso. Eu acho que talvez seja o nosso maior diferencial nesse sentido. A rede.
Você já comentou aí que não é um trabalho que a fábrica faz e fala concessionário e implementa, né? Que é um trabalho muito em 4 mãos. Como é que funciona isso na prática, assim? Um trabalho que você tem rede grande de concessionários e tem a iniciativa da fábrica, da marca. Ótimo. Nós temos, nas nossas diretrizes estratégicas, a gente também trabalha como macro e micro, né? Nós temos ativações e projetos ou desenvolvimentos que são muito da marca, que a gente então precisa de uma blindagem, porque é algo mais extremamente estratégico, a gente precisa tratar primeiro internamente para depois levar, e nós temos pontos que são os nossos quick wins, que são essas pequenas vitórias, esses pequenos momentos que a gente já faz na rede no dia a dia, né? Eu me surpreendi muito quando a gente começou a implantação em 2019 na rede, porque a aceitação das pessoas, o brilho no olhar das pessoas, o depoimento deles de falarem que bom que a gente tem a mesma visão, sabe? Exatamente. A gente está na mesma página, né? Então, isso é priceless, sem sombra de dúvida, e faz parte do todo, né? Querendo ou não. Muito bom. Tá pipocando aqui, hein, de perguntas. Vamos lá. Nossa, já não tô nem... Vamos só lá. Pergunta fácil, hein, gente? É só pergunta fácil. Pelo visto, Breno Medeiros. Maíla, ouço muito falar de indicadores do esforço do cliente. Temos alguns exemplos de indicadores desse tipo na CNH industrial? De esforço, quando a gente fala... Operacional, né? Os indicadores operacionais, os KPIs operacionais que vocês têm, pode indicar ou não, se você não tiver... Sem sombra de dúvida, exatamente. Mas eles são, dentro de CX, a gente trata eles em separado, porque nós estamos falando de business muito diferentes, principalmente esses operacionais, né? Então, a gente tem uma certa tropicalização. Quando a gente fala de construção, a gente fala de construção. Agricultura, agricultura. Tem uma certa similaridade, mas a gente não tem uma unicidade nessas linhas. Mas existem diversos. Eu acho que o SES mesmo, que é a pesquisa de esforço, eu acredito que vocês não apliquem porque vocês olham muito o operacional, né? Legal, ótimo. O Anderson, eu tô falando certo, o Anderson Cota Neves. Maíla, como é CX nos dealers que estão mais próximos dos nossos clientes? Legal. Pessoal, os dealers também têm uma estrutura de CX, eles também têm uma representatividade de CX, né? Eles têm essa pessoa que é o nosso ponto focal quando a gente fala em experiência do cliente, né? E como eu falei, a gente tem entre interno este suporte que a gente faz, que é algo mais especializado, é algo mais estrategicamente desenhado para esse atendimento da rede, né? Esse elo interno e externo, a gente consegue trocar focos de trabalho, benchmarkings do que já foi realizado, às vezes internamente, pode ser utilizado externamente, né? Metodologias, né? Então, por exemplo, quando um concessionário vai fazer alguma ativação, ele tem alguma iniciativa, ele pode envolver pessoas da fábrica, né? Ele participa de todos os nossos mapeamentos de jornada, de todas as nossas pontuações estratégicas, porque a gente sabe da importância desse stakeholder, da importância da voz do concessionário, quando a gente fala de um business como o da CNH Industrial, não só do cliente final, mas também ter o concessionário, né? Então, eu acho que esse é um dos cuidados que a gente tem quando a gente fala nessa interseção, mas sempre muito a 4 mãos. E por eles serem os embaixadores, eles também desenvolvem seus microprojetos, né? Sem sombra de dúvida, eles têm que conhecer a dor deles, o que eles querem, como eles querem, nós orientamos, temos modelos, e a parte bacana como a gente teve toda uma construção interna, né? A gente tem muita coisa que a gente pode levar, copy and paste, copy and paste, copy and paste. Muito legal, muito legal. Daiane Arvelos, como capturar a voz do cliente a outras ferramentas além de pesquisa e CRM? Poxa, vocês estão falando com uma pessoa que vivia no campo, né? Campo, demais. Tem uma maneira boa, que é ir para o campo, né, Maíla, ou não? Nossa, é a melhor maneira. É a melhor maneira. Eu acho que, assim, viver aquilo,
sentir aquilo, e eu acho engraçado porque a gente faz dos vários momentos de workshops e encontros e momentos de troca de conhecimento, a gente fala muito dessas vivências, do quanto que isso transforma as pessoas, né? A gente tem o NPS, o CSI, tem o CSAT, tem o isso, tem o aquilo, etc. Bacana. Mas, primeiro lugar, as pesquisas, ok, ela já havia mencionado, mas cliente oculto. Você conhece a concessionária? Você conhece como a concessionária atende? Você já ligou para o 0800 da marca? Você já ligou para tentar comprar uma peça? Você já entrou no site da empresa para tentar comprar qualquer coisa? Você já entendeu o esforço que você tem que fazer para você falar com o seu departamento? Legal. Você já tentou falar com a CNH? Então, a gente tem várias iniciativas que a gente faz isso, né, e exatamente para tratar isso, né, a gente levar a experiência até a pessoa, e elas aí sentirem, né, e se conscientizarem, eu acho, porque a partir do momento que a gente entende que a gente pode ser melhor, né, e que a gente não perde nada em ser melhor, a gente leva as pessoas para essa postura mais positiva, eu acho. Maravilhoso. Vocês estão gostando, gente? Eu estou adorando. Tem mais. Você não tem ideia do seu chat como tá, hein? Tô vendo. Talvez a gente nem consiga cobrir tudo, todos os pontos que a gente tem aqui. Gustavo Bastos, aí agora a pergunta do Gustavo, ela vem mais pensando no profissional de CX, que eu tô lendo rápido aqui, deixa eu ver. Achei bem bacana. Ele pergunta o seguinte: no Brasil não existe uma formação específica em CX. Levando isso em conta, quais as competências que devem ser consideradas na seleção de um profissional para trabalhar na área? Como se destacar? Legal, né? Gostei. Obrigada, Gustavo. Bacana, Gustavo, a pergunta. Não tem curso, Cláudia, a gente sabe, né? Tem que botar um apartamento no currículo se você quiser mexer com CX, e agora com o dólar desse jeito são 3 apartamentos ou uma casa milionária em algum lugar, né? Dá vontade de chorar na hora que eu ouvi hoje a taxa cambial, deu vontade de chorar, né? Eu acho, Gustavo, que primeiro, empatia, existem cursos de empatia, proposta de valor, etc, etc. Eu acho que ela é um conceito que a gente fala tanto, que é um conceito que a gente precisa se especializar, né? Porque a gente precisa exercer a empatia quando a gente tem menos controle emocional. E esse é o grande lance, né? Então, assim, eu acho que empatia é um ponto que a gente precisa pensar nessa forma de lidar com o ser humano. Então, eu acho que são cursos de desenvolvimento de PNL, coaching, no sentido de abrir um pouco a mente em relação aos seres humanos que estão em volta de você. Você precisa ter um lado humano, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que tem os cursos da Flow, que são maravilhosos, né? Obrigada. Você, inclusive, tem que fazer, precisa fazer. Eu acho que entendimento de métricas, entendimento verdadeiro das métricas, isso é condição sine qua non da continuação do trabalho. E comunicação por comunicação, que é uma coisa que, assim, eu poderia te falar, entenda de design sprint, metodologias ágeis, entenda de mapeamento de jornada, isso tudo é arroz com feijão, isso tudo todo mundo tem que saber, né? Mas quando a gente fala em comunicação, e principalmente agora, no momento de pandemia, no momento de distanciamento social, que é onde o CX tinha o maior trunfo, né? Porque você podia estar com o maior problema do mundo, colocava todo mundo numa mesma sala, você resolvia. Podia virar madrugada, mas você resolvia, né? E essa comunicação, então, como a gente fala muito de digital, de isso, de aquilo, de tecnologia, holograma, pessoal, vamos voltar a comunicar o basilar. Sabe, a gente precisa voltar a comunicar com a pessoa do lado, a gente precisa reavaliar essa nossa comunicação. E quando a gente fala em experiência do cliente, e pensando num profissional que vai ser sempre transversal, porque a área de CX ela é porta para muita coisa, ela é porta para muitos problemas, ela é porta para muito pushing, para muitas novas iniciativas, né? E se você não souber agir com essa transversalidade de uma maneira que a comunicação te suporte, principalmente por conta do distanciamento, eu acho que para os próximos 18, 24 meses, enfim, você perde muito. Você perde muito. Acho que de maneira geral é isso. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui.
Luiz está perguntando, que na sua opinião, Maíla... Não entendi o nome, desculpa. André Luiz, entre vários George. Você pode chamar ele de George também, né, André Luiz? Ele está perguntando assim, na sua opinião, ele queria saber se você tem alguma referência de empresas em CX. E aí eu vou adaptar a pergunta dele para uma empresa que você goste, assim, que seja uma referência em CX, na questão de encantamento de cliente, ou que tenha alguma boa prática. Eu vou ser muito clichê, mas eu vou explicar o meu clichê. A primeira vez que eu fui para a Disney, eu tinha 26 anos de idade. Já estava bem, né, assim, vou dizer mulher formada, mas enfim. E aquilo me chocou muito. Aquilo me chocou muito. Eu chorei muito, eu chorei muito, chorei muito, chorei muito, chorei muito. E eu acho que é claro que trazer parque, essa coisa um pouco mais lúdica, parece fácil o encantamento, né? Mas para quem estuda e para quem entende do que a gente está falando, vai muito além do encantamento. O encantamento assim, é impossível pensar que eles fazem tudo aquilo e ainda conseguem encantar, né? Então, eu acho que a Disney, ela me toca desse jeito, porque quando eu penso, eu lembro de eu chorando, assim, aos prantos, no parque, no fechamento do dia, nos fogos, etc. E, beleza, se eu fosse lá amanhã, se eu tiver que ir lá amanhã, eu vou chorar muito mais, entendeu? Você sabe que eu digo uma coisa, todas as vezes que eu trago o exemplo da Disney, né, em algum curso, palestra, seja lá alguma conversa com líderes e tudo mais, eu costumo dizer para eles que tem duas formas de você olhar a Disney, né? E eu concordo com você, para mim também é um dos cases aí de melhor referência e que toca emocionalmente. Você tem o lado do encantamento, do Mickey, do encantamento, toda aquela magia que eles trazem, mas me agrada muito, né? Porque a gente aqui tem uma orientação muito... Não romantiza CX, não. Vai olhar a operação, vai para o business, né? Não é só o... E se a gente parar para analisar, a Disney é um dos melhores cases também de eficiência operacional. Porque todos os dias eles fazem o que precisam fazer da mesma forma, porque é um show, né? Então, você diz do encerramento, às 8 horas da noite, todos os dias, o Mickey sai de dentro de uma bola com fogos de artifício no meio de um lago. Todos os dias. E aí, na hora que a gente traz para as empresas agora, né? E pode ser de qualquer segmento, a eficiência operacional, ela acontece todos os dias, do mesmo jeito. Então, olhar a Disney, a gente tem que olhar por essa perspectiva desse encantamento, dessa magia, que a gente volta a ser criança quando a gente vai lá, e eu também, literalmente, não tenho vergonha nenhuma de voltar a ser criança, de botar até a orelhinha, se for preciso. Óbvio. Não, se for para ir para Disney sem orelha, eu nem entro. Óbvio. E, por outro lado, olhar aquela empresa para falar, caramba, que eficiência operacional. E também o encantamento das pessoas, né? Assim, é brilhante você conversar com um vendedor de pipoca ou com um vendedor de turkey leg, assim, é um fascínio, né? Assim, quer uma perna de, enfim, sabe? Enfim, eu acho que é isso, né? Assim, e a questão do emocional, né? Da nossa memória ser emocional muito. É por isso que me vem na hora, eu falo, meu Deus, é possível. É possível. E a gente vê cada vez mais as empresas indo muito além e fazendo essas experiências, que eu acho que, de fato, é aonde o CX ganha mais brio ainda, né? E eu acho que a pandemia ajudou a gente muito. Claro, tem um lado humano que é tenebroso, que é triste, que é sofrível, né? Toda a nossa situação mundial, não só no Brasil, enfim, óbvio, mas como que a gente vai valorizar essas novas experiências? Uhum. Né? Quando eu for no meu próximo restaurante self-service, que eu ainda não fui, desde março, o que eu vou pensar? Eu vou no self-service? Ou eu vou pedir comida? Ou eu vou... Enfim, e esse questionamento e essa mudança a forceps, né? Não pode entrar no supermercado, né? Tá lotado, tem uma fila de 50 pessoas, mas você pode entrar no aplicativo e fazer tudo isso. Olha que legal. Né? Você pode pagar uma pequena taxa, mas e o conforto da sua casa? Quer dizer, isso tudo leva a gente a crer que tudo é experiência. Exatamente, né? Tudo é experiência. Fantástico. Fantástico. Fernando Fanquin,
Do ponto de vista estratégico, quais os principais desafios aplicados à governança da iniciativa de CX em um cenário de incertezas como o atual? Quer que eu leia de novo? Lê de novo. Do ponto de vista estratégico, principais desafios aplicados à governança, ou seja, fazer essa governança nisso tudo aí que Ok. tem, da iniciativa de CX, em um cenário de incertezas como o atual. Great. Eu acho que esse cenário de incerteza, ele gerou não só um gatilho de mudança muito, muito abrupto nas empresas, que levou a um acúmulo de trabalho muito grande, quer dizer, a gente tem que mudar, virar digital da noite para o dia, todo mundo. A gente precisa, ao invés da gente ter aqueles 10 minutos entre 8 e 8 e meia, que você tinha para tomar um café com alguém da área do lado, conversar sobre um problema de uma reunião, agora você tem que marcar uma reunião, e o Outlook, para ajudar, divide de meia em meia hora, né? Podia ser padrão de 10 em 10, 15 em 15, né? Não é. Então, assim, tem esse ponto. Né? Então, qualquer conversinha para falar, olha, o budget, a gente acabou de ganhar 10 milhões de euros de budget, a notícia de hoje, por exemplo, com certeza, nossa. Você, ao invés de fazer um alinhamento que era muito, muito rápido, muito simples e até prazeroso, você corta isso. Né? Então, você tem essa questão do tempo, que ele é mais mal distribuído e acaba por gerar um acúmulo de trabalho muito grande. E quando a gente fala nessa governança, exatamente por ter esses 500 só dotted line, fazer a governança no momento de incerteza, com um acúmulo de trabalho, diversas mudanças extremamente disruptivas, meu Jesus, extremamente desafiador. Mas eu acredito... de que CX não para, não, é inegociável, né? É inegociável. Exato. E aí eu acho que é mais importante, assim, quando a pandemia começou, eu lembro que nós entramos em home office dia 23 de março, e eu tinha particularmente uma dúvida muito grande a respeito de como tudo isso ia acontecer. Né? Porque o próprio trabalho de CX nas áreas internamente, ele acontecia muito no dia a dia. Né? Ele não acontecia por e-mail, ele é um contato pessoal, ele é uma busca, uma troca de metodologia, uma reunião de projeto, etc. Então, a gente tinha muitas dúvidas em como fazer isso. E, para nossa surpresa, a gente teve no H1, no primeiro semestre desse ano de 2020, a gente teve 80% do ano de 2019 em produtividade. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que também muito por conta desse issue da governança, que o Fernando trouxe a dúvida dele, eu acredito que ela precisa ser uma governança muito próxima, né? A gente não pode distanciar o fato de sermos uma corporação, né? uma umbrella com várias marcas, a gente não pode distanciar de cada uma dessas marcas. Né? A gente tem que estar perto dessas marcas. Por quê? Essa governança a gente faz junto. Né? E CX, eu acho que o mais positivo de CX é que, é claro que não são só flores, né? Mas toda e qualquer iniciativa que a gente faça, ou proposta que a gente faça, até mesmo dentro de governança, porque a gente precisa trabalhar essa governança, é um dos maiores entregáveis nossos, né? Fazer com que CX entre na governança da marca, não só da CNH Industrial, ela precisa ser próxima, ela precisa ser constante e ela precisa ser transparente. O que você ganha fazendo CX? Como o CX pode te auxiliar? Se nós não vendermos esse benefício e nos colocarmos à disposição dessas marcas, dessas pessoas, isso nunca vai acontecer a meu prazer. Né? Por favor, fazer esse trabalho para mim. Oi? Não. Precisa entender, esse trabalho precisa ser feito por causa disso e disso e disso. Estamos aqui para suportar vocês e acompanhar essa evolução. Eu acho que isso é a curva de aprendizado que a gente fala. Mas, ao meu ver, foi muito positivo e esse último dado aí que a gente tem de H1 do primeiro semestre, para mim, eu acho que ele coroa essa situação. Né? Ele só vem a nos dizer que, mesmo com a pandemia, a gente aumentou o CX. Né? Então, exatamente. A gente teve recordes. Botaram o pé no acelerador e foguete não tem ré. Muito bom. Como diria um amigo meu, Thiago, foguete não tem ré. Maíla, para a gente, infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas, meu Deus, olha só, tem mais perguntas aqui, Maíla. Mas vamos lá. Até
A Fernanda Baltazar, ela está trazendo, antes de eu puxar a minha, a Fernanda está trazendo. Maíla, como vai ser nosso CX pós-pandemia? O mundo acelerou demais, e agora? E agora a gente vai junto com ele, no nosso foguete. É, Fê, né? A gente já estava, Fê, no foguete. É só ir. Exatamente, Fê. Eu acredito que a gente vai ser muito mais forte. Eu acredito que a gente vai ser muito mais... quando eu penso... ela perguntou no contexto CNH industrial? CX no geral, CX pós-pandemia. Não tem nenhuma relação na pergunta. Bom, no pós-pandemia, eu acho que o CX vai ser extremamente digital. Eu acho que o CX vai ser extremamente conectado. Né? A gente precisa disso, né? A gente precisa ir muito além disso. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se a gente pensa eu acredito, no histórico do nosso contexto econômico-social, se a gente pensa lá desde a Revolução Industrial, etc., que a gente começa a vender em escala e ganha por isso, etc., eu acho que o CX pós-pandemia, ele é um CX mais tailor-made. Né? A experiência do cliente ela vai trazer muito mais a exclusividade. Né? Já que a gente não pode conviver com muitas pessoas, os restaurantes, ao invés de caberem 300 pessoas, eles vão ter 30 mesas. Né? Uma coisa muito mais exclusiva, uma coisa muito mais feita para você. Eu acho que vai ser uma experiência muito mais, nesse sentido, feito à mão. Né? E falei já de tecnologia e digital, e o valor da experiência, né? A gente já vem vendo, né, Cláudia, as experiências digitais, enfim, etc. A gente vai começar muito holograma, mais forte ainda holograma. Eu acho que tem alguns pontos que vão mudar, mas uma coisa eu não tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza, o cliente vai ser sempre o foco de tudo. Ele vai ser sempre aquele cara que vai guiar se é no app, se é na página, se é no jornal ainda de novo, se não é. A gente teve algumas surpresas, e eu acho que isso é muito bacana e casa muito perfeitamente com essa pergunta, que a gente até se surpreendeu em uma das pesquisas que nós fizemos, que um nicho X de cliente nosso preferia receber e-mail marketing, ao WhatsApp, comunicado, revista, qualquer outra coisa. Canal principal de um dos nichos que a gente estava tratando. Então, assim, quem é esse novo cliente? Quando a gente fala dessa nova estratégia na pandemia, a gente tem que manter isso vivo, né? Porque não quer dizer que agora a gente está fazendo compra via aplicativo, que amanhã não vai ter uma coisa diferente, né? E estar online conectado com isso para que a gente seja sempre pioneiro e não seguidor, né? Muito legal, muito legal. Olha, deixa eu ver aqui. Muito bom. Ai, Maíla, infelizmente, a gente chega, foi sensacional, foi um show de aprendizado, como sempre. Gratidão. Você conseguiu, nessa live aqui, transmitir toda essa paixão que você fala que você tem mesmo. A CX está no que você faz pelos seus embaixadores, pela empresa como um todo. Sou muito sua fã, e lembra que eu te falei que eu ia te contar uma coisa que conspirou tudo hoje? Hoje você está fazendo 9 anos de CNH industrial, nosso ano de 2020, e esse é o 20º CX Now que nós estamos fazendo. Então, queria te agradecer muito, a gente fecha com chave de ouro mesmo, a gente vem de 2 semanas aí com executivos fantásticos, a gente fecha com chave de ouro. Tenho muito orgulho de ter uma profissional de CX como você, contribuindo tanto para o mercado. Te admiro demais, sou sua fã, e como eu costumo dizer, não é um cliente, é um orgulho. Eu sou muito fã e só desejo o melhor para você na vida e no caminhar aí de CX. Obrigada, Cláudia. A todas essas pessoas que você lida e você inspira muito, tanto é que o chat aqui grita isso. O CX é o seu DNA e é o que você permeia para todo mundo. Gratidão. Isso, te agradece muito, você faz a diferença e a gente sente muito orgulho de você. Obrigada, viu? Gratidão, obrigada a você por tudo. Obrigada, pessoal. Muito bom, muito bom. Pessoal,
A gente agora dá uma pausa nas lives, nas próximas 2 semanas, mas na última semana de agosto a gente vem com uma semana inteira de Employee Experience, impactando o CX, e a gente vai vir com mais executivos aí para falar de experiência do funcionário. Muito obrigada por essas 2 semanas aí, obrigada a todos os nossos convidados que enriqueceram o CX Now. O CX Now está só começando, vem muita coisa por aí. Obrigada a vocês, um beijo e até a última semana de agosto. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.